E vamos falar hoje dessa que é chamada de a mãe de todas as revoluções. Por quê, professor? Poxa, a França era o país mais populoso da Europa naquele momento, com mais de 18 milhões de pessoas. Um país temido por seus exércitos, respeitado por seus soberanos. Um centro que emanava cultura para o mundo. Segundo, devido a isso, é a primeira revolução verdadeiramente ecumênica da história. E essa que é a grande questão da Revolução Francesa. É do povo. É a primeira revolução verdadeiramente social da história. A situação da França nessa época era de extrema injustiça social. Por volta de 1789, a população francesa era a maior do mundo e era dividida em 3 estados. O clero era o primeiro estado, formado por bispos, abades, cônicos e sacerdotes. A nobreza era o segundo estado, formada pelo rei, sua família, condes, burgueses muito ricos e outros nobres. O povo era o terceiro estado, formado pelos camponeses, pela média e baixa burguesia e pelos sans-culottes, que eram aprendizes de ofício. O povo era o mais injustiçado e prejudicado. Para você ter uma noção, o povo tinha que pagar os impostos, não podia votar, não podia expressar sua opinião sobre o governo e ainda vivia na miséria. Já o clero e a nobreza não precisavam pagar impostos e ainda recebiam pensões do Estado. O povo sustentava toda a sociedade francesa com seu trabalho duro e com pagamentos de altos impostos. Onde o sistema de governo que estava em vigor no país era a monarquia absolutista, no qual o rei, no caso Luís VI, exerce plenos poderes sobre a sociedade, controlando de forma absoluta a economia, a justiça. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a França, antes da Revolução, estava vivendo o chamado Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? É justamente uma monarquia absolutista. Pra quem não lembra, pra quem nunca estudou, monarquia absolutista, né? Monarquia é um regime onde tem um rei, uma família real, né? No caso da França, eles tinham uma sucessão de reis que estava lá no poder até a morte, aquela coisa toda, né? O poder passava de pai para filho. E absolutista justamente porque os reis da França, eles tinham todo o poder. Eles não tinham nenhuma constituição, né, nenhuma lei que refreasse, que tivesse algum limite para os poderes deles. Eles governavam tudo, eles governavam o poder legislativo, executivo, judiciário, toda aquela situação, né, apesar de que não haviam leis, mas todo o poder estava na mão do monarca. E isso tudo pode ser muito bem resumido na famosa frase que o rei Luís XIV, francês inclusive, falou, que é: o Estado sou eu. Para quem já estudou absolutismo já ouviu essa frase com certeza, e essa frase ela resume muito bem o que é, né, porque o rei ele tinha todo o poder, ele não tinha limitação nenhuma, ele mandava em tudo, em todo mundo, e ele podia fazer o que ele quiser. Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Apesar da Revolução Francesa só ter acontecido em 1789, no reinado do Luís XVI, tanto Luís XIV como Luís XV foram muito importantes para esse processo. Alguns argumentam que tudo começou no reinado de Luís XIV. O Luís XIV, ele foi o símbolo do absolutismo na Europa naquela época. E basicamente o que ele fez foi uma Brasília. Imagina que a camada que tomava reais decisões políticas na França não vivia na França, vivia em Versalhes, a 40 km de Paris. Luís XIV teve o seu reinado, morreu e subiu no poder Luís XV. Luís XV ele foi famoso pela frase "após de mim o dilúvio". Ele já viveu num contexto em que a alta nobreza estava em Versalhes, estava nessa realidade alternativa, e ele foi aos poucos percebendo que a situação da França estava começando a ficar insustentável. Apesar dele não ter feito algo tão expressivo como o Luís XIV, ele acabou muito famoso porque ele perdeu uma guerra. E quando o Luís XV perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, foi tipo basicamente decretar a falência da França. Saca só o que aconteceu? Em 1763 foi assinado o Tratado de São Petersburgo. A situação ficou mais ou menos assim. A França perdeu o Canadá, perdeu uma parte do Louisiana, perdeu uma parte da Flórida, também perdeu algumas ilhas nas Antilhas, umas feitorias na costa do Senegal, e cedeu espaço para a Inglaterra explorar as Índias muito mais do que a França poderia ter feito se não tivesse perdido a Guerra dos 7 Anos. E quando ele morreu, subiu no poder Luís XVI. O Luís XVI ele nasceu em Versalhes, ou seja, a sua vida inteira viveu no País das Maravilhas ali da França. No reinado de Luís XVI, o déficit interno começou a ficar realmente preocupante. Os gastos da corte eram muito exagerados e a renda deles, o modo de arrecadar dinheiro era totalmente fixo, porque era por arrecadação de impostos. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar empréstimo. Só que quem tinha muita grana na época?
a Inglaterra. Por incrível que pareça, os bancos ingleses financiaram a França durante um bom tempo, porque negócio é um negócio e guerras à parte. Logo antes da Revolução, a dívida externa era 2 vezes maior do que eles podiam arrecadar em um ano. Complicado de recuperar disso daí, né? E pra completar a história, só falta a cereja do bolo e a vela. A cereja do bolo, na nossa opinião aqui, foi a independência dos Estados Unidos. Uns caras, ali nas colônias deles, estavam começando a pinicar eles, estavam começando a cutucar, encher o saco ali na Inglaterra. A França viu nisso uma oportunidade de ferir o orgulho, de desbancar a Inglaterra, de peitar a Inglaterra. Então, a França decidiu ajudar eles, porque eles podiam ferrar a Inglaterra com isso. Não é que sai muito barato você ajudar com tropas, você ajudar com mantimentos, você ajudar com logística, você ajudar com grana, numa independência que tá rolando a tipo um oceano de distância de você. Então a França gastou tudo que ela não podia. Se você acha que, mano, não dava pra ficar pior, eu vou ter que te desapontar, mano. Uns 2 anos antes da Revolução Francesa, rolou uma seca, uma estiagem no campo. Todo o pasto secou. Se não tem pasto, não tem vaca. Se não tem vaca, não tem carne. Se não tem vaca, não tem leite. Se não tem leite, não tem queijo. E é aí que o rei, percebendo algumas agitações, pediu a opinião do seu ministro. E a partir... Mais ou menos em maio de 1789, o primeiro e o segundo estado vão tentar resolver o problema dessa crise. Eles tinham medo de que a população entrasse num colapso gigantesco e atingisse eles. Eles tinham medo, na verdade, dessa crise chegar até eles, porque até então eles estão vivendo no bem bom, ali no Palácio de Versalhes. E é aí que o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, eles convocam uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais. Não esqueçam esse nome. Vamos falar de novo. Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 1789. Foi convocada pelo primeiro e segundo estado. Chamaram o terceiro estado para conversar, mas detalhe, quando eles chamam o terceiro estado, principalmente são representantes girondinos e jacobinos. Camponeses e sans-culottes são representados por esses outros grupos, ok? Chamam eles para conversar, o objetivo, resolver a crise francesa. Simples, eles querem resolver o problema da crise francesa, só que essa Assembleia dos Estados Gerais já foi convocada outras vezes na França, mas já tinham mais ou menos 175 anos que ela não era convocada. Então foi assim um evento histórico para a França. E dentro dessa Assembleia, não é novidade para ninguém que a gente sabe que o terceiro estado ele acaba tendo um maior número de políticos por conta da capacidade, né? Por conta do maior número da população. O terceiro estado representa 99% da população. Qualquer decisão que fosse tomada nessa Assembleia, tá? Se a gente fosse olhar pelo número de deputados, o terceiro estado, né, que é a maior parte da população, sempre venceria, votaria, os votos do terceiro estado sempre seriam os votos vencedores. E aí foi discutido que seria apenas um voto por estado. Não seria assim. Se a nobreza tem 20 deputados, o clero tem 20 deputados e o terceiro estado tem 3.000 deputados, né? Isso não vai valer de nada, porque é um voto por estado. Isso aí deu uma confusão geral. E aí que decidiram que vai ser um voto só por deputado. E lembrando que sempre clero e nobreza, primeiro e segundo estado, votam juntos e meio que isola o terceiro estado com um voto só, né? E foi decidido nessa Assembleia dos Estados Gerais que primeiro e segundo estado continuariam com isenção de impostos, não pagariam impostos, e o terceiro estado teria os seus impostos aumentados. Sim, aumentariam os impostos do terceiro estado para solucionar a crise da França. A história diz aí que o terceiro estado, os deputados, né, os políticos do terceiro estado se trancaram numa sala do jogo da pela. A pela é uma espécie de jogo que era muito utilizado naquele tempo. Assemelha-se ao tênis atualmente, tá? E eles falaram que eles não sairiam dali até que isso não fosse resolvido, mas não teve solução naquele momento. Foi decidido então por 2 votos a 1 que os impostos do terceiro estado seriam aumentados. E aí que começa o processo revolucionário. Porque o terceiro estado, indignado, se reúne girondinos, jacobinos, sans-culottes e camponeses e decidem se separar desse modelo de monarquia absolutista. Impulsionados pelo ideal iluminista, o ideal de liberdade, o que eles vão fazer? Eles vão formar uma assembleia à parte, independente da Assembleia dos Estados Gerais. Essa assembleia vai se chamar Assembleia Nacional Constituinte, onde eles decidem que vão acabar com esse tipo de monarquia e vão fazer um governo agora para eles, um governo agora baseado nos ideais iluministas. Só que eles vão sofrer muita repressão por parte das tropas do Estado, do governo, né? E aí que vai, no dia 14 de julho de 1789, é decidido em Assembleia Geral que eles vão derrubar o rei.
E nesse dia 14 de julho de 1789 é famoso por conta da queda da Bastilha. Bastilha era uma prisão onde o rei Luís XVI, Luís XV, Luís XIV, todos os reis, eles prendiam seus opositores enquanto personalidade absolutista, e era aquele tipo de prisão que vocês já viram em filme, prisão perpétua, que o cara fica lá sem ver o sol, vivendo a pão e água, aquela coisa toda. Dizem que a população foi com tanta raiva para derrubar a Bastilha, botaram fogo na Bastilha, tinha gente tirando os tijolos da Bastilha com as mãos, né, com os próprios dedos, arrancavam os tijolos de tanta raiva que o povo estava da Bastilha. E assim, esse é o marco inicial da revolta, da Revolução Francesa. E a partir dali eles conseguem destronar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Está iniciada a Revolução Francesa. Automaticamente a gente costuma dizer que a partir desse momento nós estamos saindo da Idade Moderna e estamos entrando na Idade Contemporânea. Para vocês terem uma ideia, o Kant, o grande filósofo, ele morava na Suíça e ele tinha uma rotina há mais de 15 anos que era exatamente a mesma. Ele acordava e fazia tudo igual há mais de 15 anos. As pessoas da cidade já marcavam seus compromissos de acordo com Kant. Pô, vamos nos encontrar aqui, ó, no almoço do Kant, vamos jogar uma bola no passeio do Kant. E sabe qual foi o único dia em 15 anos que Kant não saiu de casa? No dia que a Bastilha foi derrubada e ele leu a notícia. Naquele momento, quando se desmoronava as estruturas do antigo regime pelas mãos do povo, ele parou para refletir e entender o que acontecia. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas que ele aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Maximilien Robespierre. As cortes ficaram assustadas com as intenções violentas e revolucionárias e resolveram dar fim na Assembleia. Os revolucionários decidiram que não iriam parar, com ou sem o rei. Foram para um ginásio próximo e prometeram nunca desistir até conseguirem a Revolução. Neste dia, estava declarada a Revolução Francesa. Nasciam os termos direita e esquerda no ginásio que decidiria a nova Constituição. Robespierre lideraria a Assembleia e chegaria ao poder sendo o defensor da igualdade. Nutrido de uma paixão exacerbada pelas suas ideias, não via limite para suas ações, desde que praticadas em nome da causa. Virtude sem terror é funesta. Terror sem virtude é ineficaz. Terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Maximilien Robespierre. O povo deveria ter medo de seguir as antigas tradições e todos deveriam aderir à revolução. A sua política foi chamada de período do terror. Robespierre ainda estava em dúvida sobre como causar o medo necessário na população para obedecer à busca do novo homem. Foi sugerido então na Assembleia que se instalasse na Praça Pública de Paris um mecanismo simples que tornaria igualitária e justa a execução dos inimigos da Revolução. O autor dessa sugestão foi o médico francês José Inácio Guillotin. A guilhotina passaria a estar presente no dia a dia da França e entre suas vítimas constaria professores, cientistas, padres, freiras, filósofos, nobres e outros 40.000 cidadãos que seriam guilhotinados em menos de um ano. O rei e a rainha Maria Antonieta também seriam decapitados. No momento da decapitação, a rainha implorou perdão segundos antes de ser decapitada e ter sua cabeça levantada pelos cabelos para os revolucionários que gritavam "Viva a República!". O lema dos jacobinos, por sinal, deixava bem claro o que é esquerda. O lema deles era: nós precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Isso é esquerda. Nos dias de hoje, fica difícil imaginar como seria viver em meio a uma cidade que tinha mais de 100 decapitações em praça pública todos os dias durante um ano.